Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arou me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, candonga, ouvindo o batuque das ondas, compasso de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo, calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê, caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. É samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. É samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. É samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão, luar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ia, 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 macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler. Isso, né? Então, essa noite, esse primeiro momento do seminário, primeiro, né, boas-vindas a todos, todas e todes. É uma alegria enorme contar com a presença de cada um aqui. A gente também está aguardando algumas turmas que vão estar aqui conosco hoje à noite, mas a gente vai começando aqui e vamos
nos preparando, né? A gente está muito alegre, muito feliz com esse momento que é festivo, mas ele é também um momento, a gente tem entendido assim, né? Um momento de construção ou de reconstrução nesse momento também de reconstrução democrática que a gente tem vivido. Então, acho que a gente tem muitos motivos para celebrar e eu tenho também muito trabalho a fazer. Que bom que a gente está reunido para fazer isso aqui. Vou passar a palavra para a Lucinha, que vai conduzir esse primeiro momento aqui com a gente. Ei, gente, boa noite. Alegria a gente estar aqui. E a gente vai começar fazendo nossa roda de abertura, falando um pouco sobre o TEIA e convidando algumas pessoas para poder estar junto aqui com a gente, que hoje nós temos um coletivo que está na coordenação do TEIA. Então, quero chamar o Levindo, a Bárbara, o Paulo, a Patrícia, a Silvinha, que não está aqui. Convidar também a Andréia, nossa diretora querida, e Macaé, nossa convidada hoje, que também é teieira, sabe? Faz parte, né? Copo mais fino. Copo mais fino, não sei o que é, eu comprei esse. Mais firme, você não entendeu. Bom, a gente vai começar falando um pouco dessa história do TEIA, né? Que são 15 anos, em 2008, a partir do programa Mais Educação do MEC, na época, a professora Jaqueline Moll era coordenadora de Educação Integral e Currículo, e fez um seminário e convidou vários atores sociais, entre eles as universidades. Depois da reunião, ela chamou as universidades que estavam e fez uma proposta, né, uma demanda de uma pesquisa nacional para entender. A gente ainda falava de jornada ampliada, não era educação integral, né, para a gente poder entender um pouco esse mapeamento. A partir disso, veio a ideia da gente criar o TEIA, né? Então, o TEIA foi criado em 2008 a partir de uma prática, né, a partir de uma ação concreta, e, desde então, a gente tem trabalhado bastante com pesquisa, com cursos de formação, com projetos de extensão à Secretaria Municipal de Educação, né, na época que Macaé era secretária, foi uma parceira da gente em várias ações, e conseguimos, né, nesses 15 anos, quando veio, primeiro, né, quando a gente tem o golpe da presidenta Dilma e a gente tem toda a perda das políticas públicas, a gente continuou na luta, resistindo. Veio a pandemia, a gente fez projetos na pandemia também, né, virtualmente, e agora, eu acho que nessa retomada da democracia, quando o TEIA faz 15 anos, a gente achou bacana celebrar a história, e, mais do que celebrar a história, é demarcar também que a gente está aqui e a gente quer fazer parte dessa história, a gente quer entrar no debate da educação, né, porque a educação integral são concepções muito diversas, e a gente traz, né, uma forma de pensar a educação, de pensar o território, e esse seminário ele tem essa dimensão também, da gente trazer temáticas atuais para pensar. Bom, então, a gente começa convidando a nossa diretora Andréia, que ela estava contando que tinha 2 anos de FAI quando o TEIA começou, então ela acompanhou essa história também para falar um pouco com a gente. Boa noite a todos e a todas. Queria primeiro agradecer a presença, em nome do TEIA, já estou agradecendo a presença. Boa noite, né? Não é para essa mesa, é para essa roda, né? E começo agradecendo o convite do TEIA
para a direção, né, para a gente estar aqui e celebrar com vocês, né? Esse ano é um ano de muitas comemorações, né? A gente tem comemorado, não sei se vocês acompanharam, mas a FAI fez 55 anos, o curso de pedagogia fez 80 anos, o OJ fez 20 anos, o TEIA está fazendo 15 anos, mais para o fim do mês a gente está comemorando também 20 anos de OSF, né? Então, são muitas comemorações e eu sou daquelas que acho que a gente precisa celebrar, que a gente precisa comemorar, que a gente precisa, né, marcar essas datas, porque a gente sabe que a memória não é espontânea, né? A gente sabe que memória é trabalho, né? Então, essas celebrações elas são importantes, né, também por isso, né? Eu sempre digo que eu vou falar de improviso, aí me arrependo, faço um roteiro aqui que nem eu entendo, porque, né, a mesa de abertura é para ser rápida, né? Eu sempre brinco, que já contei essa história, eu acho essa história engraçada, e eu sempre conto. A gente tem ficado muito tempo na FAI, né? E essas celebrações, em geral, elas são no terceiro turno, né? E a gente fica muito cansado. E um dia desses eu estava muito cansada, tinha uma comemoração aqui à noite, minha filha falou, mãe, não vai. Eu falei, não, filha, eu preciso ir, faz parte, é importante estar lá. Ela falou assim, então fala assim, está tão bonito que eu não tenho palavras. Que aí você acaba rápido e vem descansar. Né? Então, embora esteja bonito, né, toda a programação é muito bonita, eu tenho algumas palavras, que eu acho que é importante dizer alguma coisa, né? Afinal, a gente está aqui também para isso. Falei lá embaixo, e a Lucinha relembrou aqui, né, que eu acompanhei um pouco, né, a história do TEIA. Primeiro, eu acompanhei um pouco mais de perto, porque quando houve o programa Escola Integrada e as primeiras ações, eu tinha bolsistas da educação física atuando em algumas escolas, né, então a gente trabalhou um pouco junto. E depois, né, e acho que isso é muito bacana, né, quando as coisas começam a partir de uma realidade muito concreta, a partir da experiência concreta, a partir da intervenção, né, a partir, né, dos corpos presentes. Eu acho que isso não é pouca coisa, e mesmo depois que o programa acabou, né, como vocês disseram, né, Lucinha falou aqui agora, né, vocês continuaram, vocês não desanimaram, né, e eu acho que essas decisões, elas dizem mais sobre coragem do que sobre certeza, né, acho que isso é muito bacana, né, a gente não sabe bem, num determinado momento, o que vai acontecer, mas a gente continua fazendo porque a gente acha que a gente precisa continuar fazendo, que a gente precisa continuar resistindo, né. Então, vocês continuaram trazendo mais densidade à discussão sobre, né, ensino integral, sobre escola de tempo integral e sobre tantas outras, sobre território, né, e sobre tantos temas que vocês trabalham, né. Queria ressaltar algo que eu vinha pensando quando eu estava no carro, quando eu vinha para cá, né, que quis essa nossa língua maravilhosa, que é o português, né, que permitisse que vocês cunhassem, né, essa ideia do TEIA a partir, né, das palavras que vocês escolheram para o grupo de vocês, né? E acho que essa ideia de TEIA, não preciso dizer isso, todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente lembrar que TEIA é algo que tem muitos significados, né? É uma imagem muito potente, né? É uma imagem que a gente pensa em trama, que a gente pensa em parceria, que a gente pensa em rede, como eu disse lá embaixo, que a gente pensa em trabalho, né? Quando a gente pensa, né, na construção da TEIA, né, trabalho coletivo, né? E acho que uma coisa que me veio, que eu queria partilhar, acho que você é um pouco piegas, mas acho que vale a pena, quando a TEIA já tem muito tempo, né, ela também é muito bonita, porque ela evoca ali também uma imagem bonita, uma imagem meio mandala, assim, né? Então, acho que isso tudo é muito potente para a gente pensar, né, numa TEIA que está fazendo 15 anos, né, que, portanto, está muito fortalecida, né?
Quando eu falo beleza, eu falo da alegria, né, que vocês também evocam. Eu acho que o trabalho do TEIA tem essa coisa da alegria, e acho que a gente precisa pensar em beleza e alegria, não como coisas piegas, né? Eu me lembro que lá na década de 70 a gente lia um pedagogo francês, que a gente não lê mais, que chamava Georges Snyders, que falava da alegria cultural, né, que falava da potência da alegria, da potência da beleza na escola, no ensino, enfim. Então, eu queria dizer, né, sem me alongar mais muito, mas dizer que é uma honra, né, dirigir essa casa, que tem o TEIA, né, que abriga o TEIA, mas que também, né, como via de mão dupla, também é acolhida pelo TEIA, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Então, eu ia falar em nome da Bárbara, mas eu acho que é para todos vocês que estão aqui, né? Eu queria agradecer e parabenizar toda a equipe, toda essa gente, né? Eu gosto dessa palavra gente, né? Eu acho que o TEIA também, para mim, é um pouco isso, gente trabalhando, gente fazendo as coisas, né? E eu queria terminar deixando uma pequena poesia. Falava de trabalho, né? E o nome dessa poesia chama 1º de Maio. É uma autora que eu conheci há pouco tempo, Judite Canha, que eu tenho gostado muito de ler. E ela diz assim: quem faz o mundo rodar são as mãos, são as árvores quem o deixam respirar, e os rios quem cuidadosamente o lavam. Não é o dinheiro, nem o ar-condicionado, nem os detergentes. A gente também já está com projetos acontecendo, né? Então, queria que Bárbara e Levindo pudessem contar um pouco para a gente desses projetos. Eu queria começar. Boa noite, né? Mais uma vez, para todos, todas e todes. Queria, Andréia falando, né, quando Lucinha passou a palavra para a Andréia falando que tinha 2 anos de FAI, né, quando chegou aqui ao UFMG, a FAI. Isso, quando o TEIA surgiu. E eu fiquei aqui pensando, né, o TEIA surgiu em 2008 e eu tinha 1 ano de estudante de pedagogia. Eu tinha acabado de chegar aqui na FAI. Então, antes de falar desses projetos, eu queria dizer como que é de fato uma alegria estar aqui hoje pensando, né, hoje compondo a gente está compondo uma coordenação colegiada, eu, Levindo, Paulo, Lucinha, Patrícia, Silvinha, cadê Silvinha? E eu fico muito contente de pensar que a gente também organizando a exposição, a gente olhando para aquelas imagens da escolha da logo, né, assim, a gente foi se constituindo enquanto TEIA, né, isso que a Andréia diz, de uma TEIA grande, ampliada, fortalecida, mas é muito bom pensar também aquele momento daquele surgimento, né, que foi justamente o encontro de projetos de mundo, de sociedade, de educação, né, que foi me formando, mas acho que formando todo mundo que foi compondo esse grupo, né? Então, eu hoje, como eu sou a professora que eu sou, a pesquisadora que eu sou, né, assim, a pessoa que eu sou, porque eu me constituo junto dessas pessoas todas, né, que eu tive a sorte desse encontro. Então, que bom que a gente está aqui hoje também, se encontrando e fortalecendo esses laços, que eu acho que é disso que a gente fala quando a gente está falando de educação, né? A educação tem uma dimensão criativa, né, assim, inventiva, afetiva, afetuosa, né? Então, acho que é um pouco disso. Mas, então, o TEIA, como a Lucinha falou, surgiu em 2008, muito também orientado pela realização de pesquisas, né, que eram demandadas pelo poder público, pelo Ministério da Educação. Naquela época, lá, a gente atuando como auxiliares de pesquisa, né, Levindo, pesquisadores, auxiliares de pesquisa, com vários cursos de formação de professores. E a gente, como também a Lucinha já falou, a gente deu continuidade a muitas ações nessa direção, muitos diálogos com prefeituras municipais, enfim, pesquisas de mestrado, doutorado. E agora, né, assim, mais recentemente, vou falar dos projetos mais recentes que a gente desenvolveu. No ano passado, a gente esteve envolvido com o curso de formação de professores para os educadores do município de Contagem, também com o curso A Infância e a Cidade, né, o Levindo pode falar um pouco mais disso,
mas sempre na expectativa de reconhecer e de afirmar a escola enquanto um lugar de possibilidade, né? E não de determinação, e de afirmar que a educação integral é a afirmação de que a educação não pode se reduzir à instrução, né? A gente está lutando assim, coletivamente por uma educação que seja diversa, plural, emancipatória para todos e todas, né? Hoje também a gente tem, sob essa mesma perspectiva, se reunido, o Paulo tem coordenado essa ação, mas um mapeamento, uma pesquisa, né, também vinculada à Prefeitura de Belo Horizonte, mas que busca tematizar a presença das crianças indígenas, ciganas e quilombolas na cidade de Belo Horizonte, né, na perspectiva de afirmar a presença e os direitos dessas crianças e de combater o racismo institucional que interdita os direitos à educação, à saúde, ao transporte, enfim, à moradia, que a gente tem pensado também nessa direção. E agora, né, assim, eu acho que é uma feliz coincidência o fato da gente estar completando 15 anos nesse momento de retomada democrática e que a gente também é convidado, né, assim, pelo Ministério da Educação a oferecer uma formação também para os gestores, na verdade, compondo uma ação que é nacional, mas a formação dos gestores da região Sudeste para a educação integral. Então, todas essas ações, né, elas são carregadas de um compromisso com a educação, né, sob essa perspectiva, e do reconhecimento de que, se lá em 2008 discutir a educação integral era desafiador, e eu pensando da trajetória, né, do TEIA e a minha trajetória atrelada a ela, se havia um desafio naquele contexto, eu também reconheço que discutir a educação integral, afirmar uma educação diversa, democrática e emancipatória, é também desafiador nesse momento que a gente tem vivido, né? Assim, eu acho que a gente tem políticas que legitimam um determinado conceito, uma determinada concepção de educação que eu acho que eu posso falar por mim, mas que também nós, né, reconhecemos como um reducionismo da potência que a educação pode ter, né? Então, a gente está discutindo ou rediscutindo a educação integral nesse momento, frente a uma base nacional comum curricular, frente a uma reforma do ensino médio, né? Todos esses projetos estão em disputa, né? E a gente se coloca enquanto um grupo que está disposto a entrar na arena política e disputar, né? Assim, uma escola que foi atravessada pela pandemia, né, que foi atravessada por uma crise econômica, social, e eu acho que, um pouco nessa perspectiva, acho que eu posso afirmar aqui que o nosso compromisso de todos nós, e cada vez mais de fortalecimento, é de um diálogo com a educação básica, com os professores da educação básica, os educadores, né, assim, que estão na educação básica, porque é aí que a gente se alimenta e vê possibilidade, né, de criar aquilo que Paulo Freire fala, que são os inéditos viáveis. Então, um pouco que a gente tem feito até o momento, e eu acho que é um pouco convidar vocês a estar junto com a gente. Tudo isso está no nosso site, na exposição, a gente vai ter oportunidade, ao longo do dia de amanhã, falar um pouco mais disso, mas desse ponto, daqui que a gente está partindo, é esse o nosso ponto de partida. Muito obrigada. Sou eu, é o Paulo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria dizer da alegria de estar aqui nessa celebração do aniversário do grupo. Eu queria também dizer da importância da Lucinha na história desse grupo. Queria pedir palmas para a Lucinha, nossa bússola. Porque é esse percurso que a Bárbara trouxe, tão bem sustentado por concepções que nós acreditamos aqui de maneira alinhavada e costurada, é guiado com maestria pela Lucinha, que é um horizonte, uma bússola que tem nos apontado na história do grupo, um caminho de reflexão que não desconecta a relação da escola com o território. Por isso que a palavra território também está no nome do grupo, né? E também eu queria falar, assim, eu não preparei essa fala especialmente aqui, na verdade, eu ia estar numa mesa amanhã, mas fiquei feliz de estar aqui também. Mas a discussão das relações entre a educação, a cidadania, a cidade e o território tem uma relação direta com o debate, com a concepção de educação integral que o grupo vem discutindo e defendendo desde a sua história, né? Então, quando a gente começa com os primeiros projetos de formação, ainda antes do programa Mais Educação e a experiência da Escola Integrada em Belo Horizonte, e não é à toa que a Macaé está aqui também, foi inspiradora para a gente pensar as relações entre a escola e a cidade, e os sujeitos e a cidade.
muito no sentido da gente pensar o desemparedamento da escola, mas também pensar as experiências sociais das crianças e dos jovens nos seus territórios, né? Eu acho que esse conjunto de projetos que a Bárbara trouxe, eu queria destacar especialmente o projeto mais recente que a gente trabalhou no ano passado, né, da Criança e a Cidade, vão nos mostrando como que, historicamente, a gente invisibiliza e silencia as crianças e os adolescentes e os jovens da cidade, né? E poder pensar nesse conceito da educação integral atrelada ao conceito de participação infantil, de participação juvenil, é fundamental. Então, esse debate da cidadania, ele está atrelado a um debate que a gente pode chamar também de uma justiça distributiva. A gente está pensando num reconhecimento simbólico das crianças e dos adolescentes, mas também pensando nos seus diferentes direitos de maneira articulada. Por isso, a educação integral também é articulada à ideia de transversalidade das políticas, né? Então, é muito legal a gente pensar a história do grupo e os diferentes projetos de pesquisa, de formação, de ação direta com coletivos que o TEIA tem, e poder celebrar isso num momento em que vários novos projetos se abrem, né? Queria falar especialmente de um projeto que o TEIA está atrelado, que é uma cátedra da Unesco, relacionada à Cátedra das Cidades que Educam e Transformam. São 12 universidades do Brasil, de Portugal e de países da África lusófona, que têm aberto para a gente uma possibilidade de pensar contextos que têm relação com o contexto brasileiro, e como que esse debate das relações entre a escola e o território nós podemos fazer articulado com colegas que estão nesses outros contextos, né? Isso tem sido um aprendizado grande. Esse projeto se iniciou esse ano, é um projeto longo, que nos próximos 4 anos a gente vai estar envolvido nessa rede, e a gente convida vocês, a comunidade da FAI, a acompanhar essas atividades. E queria chamar a atenção, eu acho, para essa rede que está se constituindo para a formação do novo programa do governo federal, o programa Escola em Tempo Integral. A gente pode, inclusive, discutir o que significa o nome do programa, podemos fazer isso ao longo do dia de amanhã, por exemplo, que tem a possibilidade da formação dos gestores, mas já se anuncia também uma formação grande para os professores, para os profissionais da escola, para o ano que vem, que pode se desdobrar num projeto ainda maior, e a UFMG está representando, ou está coordenando essa ação na região Sudeste. Então, é um projeto grande que envolve vários colegas de várias cidades, de várias universidades e redes públicas de todos os estados do Sudeste, e isso renova uma alegria para a gente na possibilidade de trazer esse debate a partir dessas concepções que o TEIA defende há tantos anos, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado aqui a Patrícia, Andréia, Lucinha, Macaé, Paulo e Bárbara. Boa noite a todos, todas e todes. E eu queria puxar um fio dessa teia, que é um encontro que parte de nós tivemos, que foi a escola plural, né? Eu acho que o TEIA e a concepção de educação integral que o TEIA tem repercute as ideias lá do começo da década de 90. Miguel está aqui, vai estar amanhã conosco, Deise Cunha também. Então, assim, é uma história que vem da discussão da educação no Brasil, da aposta de uma escola que seja plural, diversa, que seja permeada pela cultura, pelas ações coletivas, pelos sujeitos que lá estão, né? E que a dimensão do território tem uma configuração de muita importância para a gente pensar a própria existência da escola e sua própria organização. Então, não é à toa que a gente aqui esteve nesses momentos, não é à toa que a gente esteve fazendo essas discussões, não é à toa que a discussão da educação integral é um desdobramento das proposições levantadas e levadas à frente pela escola plural, não é à toa que o TEIA surge nesse rastro. Então, quer dizer, é uma forma de pensar a vida, de pensar a escola, de pensar a produção acadêmica, que vai se entremeando e vai se costurando e vai produzindo efeitos em nós e, ao mesmo tempo, vai provocando nas pessoas que não somos nós, né, as outras pessoas, um olhar sobre a escola que é muito importante, né? Uma escola diversa, que caiba a todos e todas, uma escola que seja antirracista, anti-homofóbica, anti-LGBTfóbica, que seja uma escola onde os sujeitos possam estar lá e serem educados, se educarem e educarem uns aos outros. Então, assim, é muito bom a gente estar nesse lugar. É por isso que eu falei que o TEIA me suporta. Porque há algo em mim que ressoa no TEIA e há algo do TEIA
que ressoa em mim, e isso é muito bacana, né? É muito bacana a gente estar no espaço de construção coletiva. E eu tenho certeza que os outros grupos que fizeram aniversário, né, como o Ações, o Observatório da Juventude, compartilham dessas mesmas posições, dessas mesmas perspectivas de educação, e a gente acredita que é se somando e potencializando essa onda, potencializando essa capacidade que a gente tem de pensar a escola a partir de um outro ponto de vista, que a gente muda, não só a nós, mas muda também as estruturas que impedem que a escola seja um lugar de convivência, de experiência, de participação e de criação do novo que a gente tanto espera. Então, assim, são 15 anos, mas são 15 anos de um começo, né? Que a gente sempre está recomeçando, várias pessoas, a Lucinha falou disso, né? Tanto que o TEI, a Educação Nacional, foi atravessada por questões como a Covid, como o golpe, como o governo do inominável, e o tanto que a gente teve que recomeçar a partir de cada atravessamento desse, de repensar e de criar novas estratégias, de nos posicionar com cada vez mais força, né, com cada vez mais capacidade de articulação. Então, eu acho que isso é o TEIA. O TEIA é um espaço de reverberar um pensamento, uma forma de viver e de entender a escola e os sujeitos que lá estão. Então, para mim, é muito bom partilhar isso com vocês, é muito bom estar aqui ao lado de companheiras e companheiros que pensam e refletem como a gente. E também, assim, dizer, já que é um momento também que inclui um certo saudosismo, né, da falta que algumas pessoas fazem no TEIA, né? As pessoas que já se foram, né? Acho que Fernanda, Inezinha, o Luiz Alberto, me ajuda a pensar as outras pessoas aqui, a Neuzinha, né? Porque eu acho que são pessoas que nos ajudaram e nos constituíram e participaram desse movimento e que, de alguma forma, estão presentes em cada um de nós, né? Está presente na história do TEI e na forma como a gente pensa a educação. Então, é isso. Uma fala meio saudosa, mas que eu espero que fortaleça a gente nessa jornada. Boa noite para todo mundo. Estou aqui bem pega de surpresa. Mas... Estou sem palavras. Mas eu fico pensando, assim, primeiro, duas coisas, desde que a gente começou a organizar, a preparar esses 15 anos do TEIA, duas coisas têm me pegado fortemente, assim. Uma delas é fazer parte de um grupo, né? E o TEIA é um grupo que a gente faz parte com muita intensidade, com muita alegria, com muito afeto. E é um grupo que o tempo todo desloca a gente, né? O tempo todo a gente sai do lugar e estamos pensando, e estamos juntos. E isso é um privilégio, assim, né? Estar em grupo e estar neste grupo é sempre um privilégio. E outra coisa que, quando me perguntaram das lembranças que eu tinha do TEIA, é a lembrança do trabalho, né? Isso que ela estava dizendo. Assim, é sempre muito trabalho, mas com muita paixão, com muita intensidade, com muito afeto, com muita esperança, né, de um dia a gente fazer a diferença na educação nesse país. E aí, todas as vezes que eu penso para o futuro do TEIA, né, toda vez que vão chegando os novos projetos que vão surgindo no TEIA, eu falo, meu Deus do céu, é muito trabalho, é mais trabalho, porque é uma discussão, é uma retomada de uma discussão, né, de uma disputa, né? A gente está vivendo um momento de disputa no campo da educação muito forte. Nós temos que retomar essa discussão nesse campo de disputa, né? E não vai ser uma discussão fácil, né? Isso que o Levindo coloca, né? O próprio nome que o MEC dá, né, para os novos projetos, remete um pouco a esses projetos que estão em disputa, porque, como o Lucinha colocou, quando a gente fala de educação integral, nós não estamos dizendo de uma coisa só, né? E, então,
esse momento que a gente está vivendo, né, de continuar resistindo, de continuar lutando e fazendo o debate da educação integral no país. É isso. Obrigada a todos. A Jaqueline Moll também foi uma pessoa que esteve junto sempre, ela estaria aqui hoje, e ela, por questões pessoais, ela tinha... Bom, enfim, ela mandou um vídeo para a gente, né, para poder... Falou, não, Lucinha, estou aqui, mandou mensagem agora no Zap de manhã para mim, que não ia conseguir entrar, mas que estaria, e mandou um vídeo, e a gente vai passar agora para ver a mensagem que a Jaque mandou para a gente. Acho que nós vamos ter que afastar assim, será? Tão querida do Teia, minha amiga do coração, Lucinha. Olá, gente tão querida do Teia, minha amiga do coração, Lucinha. Tantas outras pessoas queridas, Levindo, Bárbara, tantos nomes que eu não vou nem dizer, porque para não deixar muita gente fora. Primeiro dizer que vocês moram no meu coração, e que o trabalho que o Teia fez conosco, desde a construção do Mais Educação, esse grupo da UFMG de pesquisa, enfim, na linha, na educação integral, mas nos direitos humanos, no direito à diversidade, da afirmação da vida, né? Sempre lembro, quando penso no Teia, penso na história da querida Lucinha e penso no Pedro Casaldáliga, no que significou a sua luta, e no quanto tudo isso se encontra com a agenda de educação integral que nós começamos a construir em 2007 no MEC. O Teia é fruto e é influência, né, essa relação dialética de algo que surge junto, mas que já traz a força da escola integrada, né, dessa cidade, de pessoas de coração tão imenso como a nossa querida Macaé, traz a força da escola integrada e nos ajuda a construir uma política de educação integral que vai de encontro a todo esse horror mercadológico, né, que vai tomando conta da educação brasileira, mas que nós resistimos. Resistimos no dia a dia das escolas, porque entendemos que as crianças, os adolescentes, os jovens e até os adultos, né, que não estão na educação integral diária, mas que têm direito a uma educação integral nos espaços de educação de jovens e adultos, podem viver. Então, dizer para vocês que eu me alegro muito com o aniversário do Teia, sou parceira do Teia, não pude estar aí esse ano por uma contingência muito pessoal, mas que a gente segue junto. A luta continua, nós vamos persistir, nós vamos seguir, porque nós queremos construir um mundo em que todos caibam. E o Teia é parte dessa construção. Parabéns para vocês, parabéns para a Universidade Federal de Minas Gerais e parabéns pela capacidade ampla de diálogo que vocês têm tido com todas as agendas que fazem sentido para construir uma sociedade humanizada. Beijo no coração. O Teia é constituído de pessoas, e eu queria agora que quem é teieiro, teieira, teieira, se levantasse para o pessoal conhecer, né, um pouco das pessoas que estão hoje com a gente, muita gente tendo que trabalhar, mas eu queria que ficasse de pé. Os velhos, novos... E a Silvinha saiu, ela foge. Toda vez que eu quero chamar ela para cá, da outra vez ela não estava, agora ela não está. Então eu vou esperar, ela foi buscar água, que eu vi ela pegando. Eu vou esperar ela chegar para eu falar, porque tem um trabalho que é um trabalho muito visível, que é o nosso, que a gente discute, que faz curso, e tem um trabalho muito invisível, que é um trabalho para garantir tramitação de projeto, burocracia na universidade, Fundep, prestação de conta, que talvez seja assim, né,
E sem ele, nada funciona. E a Silvinha é a cara do TEIA, desde sempre, né? Está junto com a gente. E eu estou falando aqui, depois eu vou falar com ela, para ela de novo. E o Paulo começou a falar, a gente também tem um pedacinho do TEIA no céu. Né? Tem muita teieira, teieiro que já subiram, que já foram, que estão iluminando a gente. Então, a gente vai fazer uma homenagem agora para essas pessoas. E cada um de nós lê, que está aqui em cima, que conseguiu não chorar. Podia apagar a luz. Fica vocês três com o microfone. Pelo menos apagar aqui da frente, né? Pode passar. A Fernanda. O TEIA sempre foi conhecido por sua criatividade e sua inovação. E a criatividade do TEIA tem nome, Fernanda, que, com sua ousadia, alegria e transgressão, sempre intervia no espaço da FAI durante as atividades que a gente realizava. Espalhava redes, cadeiras e escadas pelo gramado, criava painéis, murais, fotografias em forma de monóculos pelos corredores da FAI, brincava com texturas e cores, cobria imensos painéis que lembravam uma sociedade colonizadora e fazia do palco do auditório uma praça de diálogos. Fernanda nos deixou em 2015, depois de muito nos ensinar sobre bondade, criatividade e acolhimento. Assim, depois de lições de encantamento, virou estrela e levou um pedacinho do TEIA para o céu. Fernanda, presente. Neuzinha, entre os vários trabalhos de extensão desenvolvidos pelo TEIA, a participação como parceiro do programa Escola Integrada da Secretaria Municipal de Belo Horizonte significou um processo de aprendizagem que nos aproximou da realidade das escolas de educação básica. Neuzinha era coordenadora do programa Escola Integrada na Secretaria e foi um elo do programa com o TEIA. Mas Neuzinha foi muito mais que uma articuladora. Se tornou companheira, amiga, militante da educação integral, e sua participação no TEIA trouxe um olhar criativo para o nosso trabalho. Arte educadora, Neuzinha trazia a estética dos territórios para nosso grupo e nos conectava com a arte da rua. Este ano, Neuzinha nos deixou. Foi se juntar a Fernanda e fazer arte no céu. Neuzinha, presente. Inezinha. Inês Teixeira, ou Inezinha, como a chamávamos, é daquelas pessoas inesquecíveis que marcam a vida da gente desde o momento que ela surge no nosso caminho. Sempre instigante, Inezinha sabia despertar nas pessoas o gosto pelo estudo, o desejo de desvendar o novo, a vontade de partilhar ideias. Apaixonada por literatura, cinema, bordado, tambor e pela profissão docente. Inês desenvolvia projetos na FAI e em outros espaços que participava, envolvendo escola e cinema, profissão docente em literatura, bordado e feminismo. Participou de algumas atividades do TEIA, sempre falando e encantando professores da educação básica, que faziam nossos cursos. Desde 2022, Inezinha não está mais com a gente, mas suas memórias inesquecíveis seguem embalando nossos sonhos e projetos. Inezinha, presente. Brandão. Carlos Rodrigues Brandão é referência para muitas gerações de educadores que, inspirados na sua proposta de educação popular, rompem com o modelo de educação elitista e colonizadora
e vão construindo uma educação como prática da liberdade. Brandão esteve presente em 2 seminários do TEIA. No primeiro, em 2010, Brandão conversou sobre democracia como direito e condição para a educação integral. Em 2012, Brandão nos encheu de alegria e esperança ao contar a sua experiência de educação popular na abertura do seminário A Cultura Popular Tece Caminhos para uma Educação Integral. Brandão se encantou em julho deste ano, mas sabemos bem que os encantados continuam pertinho da gente, nos inspirando e nos guiando. Assim é Brandão, nosso mestre querido, Brandão presente. Luiz Alberto. Luiz não teve uma atuação direta nas ações do TEIA, mas sempre foi inspiração para o nosso trabalho, principalmente no campo das políticas de ações afirmativas. Toda a sua trajetória acadêmica é marcada pela reflexão sobre educação, relações étnico-raciais e cultura negra, temas fundamentais em cursos de formação de educadores. Luiz nos deixou este ano, mas seu exemplo, seus textos e palestras continuam sendo referência para todos nós que entendemos a necessidade do enfrentamento do racismo para se construir um projeto de educação integral. Luiz Alberto presente. Oscar, os seminários TEIA de Cidadania contaram, muitas vezes, com educadores e pesquisadores estrangeiros, principalmente latino-americanos. Entre estes convidados, Oscar, este brilhante educador colombiano, esteve por 2 vezes em nossos seminários. Em 2010 e 2012, Oscar nos falou sobre sua experiência como diretor de uma escola de educação básica em uma região de muita violência na cidade de Medellín, Colômbia, e como a escola se transformou em espaço vivo de participação quando decidiu ouvir as sugestões de um estudante considerado indisciplinado, que propôs um projeto de leitura coletiva. Oscar também nos mostrou que a música é uma grande aliada da educação, nos brindando com canções latino-americanas que retratam a dureza da realidade e a boniteza da luta e da resistência. Desde 2017, o violão de Oscar não toca mais, mas suas músicas e sua experiência de educador continuam presentes em nossa memória. Oscar presente. Júlia, para um grupo de pesquisa e extensão, funcionário e ter êxito, é preciso que muita gente fique na retaguarda e faça um trabalho bastante árduo relacionado à aprovação de projetos, documentação, prestação de contas, secretaria. São serviços administrativos invisíveis e, muitas vezes, as pessoas que fazem esse trabalho também ficam invisíveis. Nestes 15 anos de percurso, o TEIA só conseguiu se consolidar como uma referência nacional porque pudemos contar com pessoas que assumiram a parte administrativa de nossos projetos. A Júlia foi uma delas. Júlia entrou no TEIA para nos auxiliar na implementação do Observatório da Educação Integral, em 2013, trazendo na bagagem uma experiência de implementação de projetos como o do Observatório. Ela assumiu a tarefa de tramitar o projeto nas instâncias da FMG e da Fundep e nos apoiou a organizar a parte administrativa do observatório. Ela ficou pouco tempo no TEIA, mas deixou sua marca de alegria e dedicação entre nós. Essa semana, fomos surpreendidos com a notícia de que Júlia não está mais com a gente, mas sabemos que sua história com a gente vai estar sempre viva. Júlia presente. Bom, são pessoas que passaram, mas que continuam, né? Eu acho que cada um que está aqui tem uma lembrança e uma história, e elas continuam vivas. A Silvinha está aqui, né, Silvinha? Levanta. Eu já te chamei 2 vezes e você já tinha sumido. Vem aqui na frente, Silvinha. A Silvinha compõe a nossa coordenação também, está em todos os grupos, resolve tudo, mas sempre ela consegue não estar. Bom, eu só tenho a agradecer. Eu faço esse trabalho com o TEIA, né, tem 13 anos, com muito prazer,
porque o TEI é esse projeto que agrega, que ensina, que acolhe. Então, é mão dupla, né? A gente dá muito e recebe proporcional. Sou muito feliz de participar do TEI, mudou minha vida. Obrigada a todo mundo. Sei, Lucinha. Bom, agora eu acho que a gente pode, né, descer, e eu e Macaé ficamos. Solidão demais, né, Macaé? Vem cá no meio. A gente queria aquela mesa de bar, mas... O Copo Lagoinha, amanhã. Bom, apresentar Macaé é uma coisa desnecessária, porque a Macaé ela é a presença, né, e a pessoa que realmente diz e se faz, né, estar nesse lugar público, quando muitos de nós não podem estar. A história da Macaé, ela vem de uma trajetória, né, da educação, apesar da formação ser serviço social, como eu, nós duas, assistentes sociais que somos educadoras, e a trajetória como professora, como educadora, diretora de escola, secretária municipal de educação, secretária estadual de educação, professora universitária, né? Toda essa experiência ela vem carregada sempre de um compromisso muito grande, né? Um compromisso com o povo preto, um compromisso com as mulheres, um compromisso com os jovens de periferia, um compromisso com os povos originários, né? E isso é muito forte, porque Macaé é daquelas pessoas que não aceitam o lugar que, muitas vezes, a sociedade coloca a mulher negra e não aceita, ocupa o espaço público, denuncia e anuncia, né? Então, ela traz essa força. Hoje, a gente tem Macaé como deputada estadual. Continuando nessa força, a gente teve a alegria de ontem estar numa plenária com quase 200 pessoas. Eu brinquei e falei, dos 200 pessoas, acho que uns 160 eram negros e de periferia. Então, é muito bonito a gente ver, e isso foi dito na plenária, né? Que bom que agora a gente é maioria, a primeira vez que a gente entra, somente num espaço, né, político, legislativo, e tem a presença. Então, acho que Macaé carrega essa trajetória. No TEIA, ela sempre esteve junto, né? Sempre teve... nós sempre parceiro, então era muito difícil até de separar a secretaria, o PEI, o TEIA, porque a troca era muito grande. Eu acho que esse é o lugar da universidade, né? A universidade poder dialogar com o espaço público. Infelizmente, esses espaços hoje no campo das secretarias, eles estão muito fechados, a gente está com muita dificuldade de chegar. A gente consegue chegar nas escolas, nos professores, mas não nas secretarias, né? E é uma perda muito grande para a universidade e para as redes estadual e municipal. E Macaé ela traz, né, eu acho que, para a gente pensar essa possibilidade da militância, da formação, da política e da academia, né? Macaé é doutorando no nosso programa, está fazendo doutorado aqui. E essa capacidade, essa diversidade, né, é que faz a força dessa mulher. Eu tenho muito orgulho de falar que a gente é amiga há muito tempo, e temos trabalhado sempre nesses espaços todos. E a gente convidou Macaé para começar, exatamente
porque essa discussão da educação integral, quando ela entra, ela foi um projeto de muita disputa. Macaé estava no primeiro encontro que a gente teve lá no MEC, que tinham vários atores, e a disputa era muito grande. Foi escrito um texto de referência, e esse texto foi motivo de, né, cada um disputar a concepção, e a gente conseguiu ir dando, né, um tom e dando uma marca. E se a gente olha um material inicial, a gente vê que nós conseguimos muito, né? Então, nós estamos juntos nessa luta, nessa discussão e nessa ação de uma educação integral desde o seu início. E a gente começa, né, a nossa primeira roda de conversa é perguntando para Macaé: Macaé, que marcas a educação integral deixou na educação, deixou e deixa na educação brasileira, né? Por que a gente hoje discute educação integral? Ou que perspectiva é essa de discutir educação integral? Essa é uma discussão fundamental, porque a gente volta com um projeto do governo federal, né, que se chama Escola de Tempo Integral, que é um nome bastante diferente, né, do que a gente estava trabalhando com a ideia de mais educação ou de escola integrada. Então, de novo, a gente vê que são projetos em disputa, e é muito importante a gente ter uma clareza, né, do que a gente está lutando, por que tipo de educação, para que experiências educativas a gente tem lutado. Então, a gente queria começar o nosso seminário com essa conversa, né? Que marcas são essas que ficam aqui na educação brasileira? Macaé, conta para nós. Ei, gente, boa noite. Primeiro, agradecer aqui o Teia, dizer da alegria e da emoção de estar aqui nesses 15 anos do Teia, e também muita emoção aqui com aquelas pessoas que não estão aqui mais com a gente, mas segue aí espiritualmente, a gente segue junto. Primeiro, também uma alegria falar para uma juventude que eu estou vendo aqui, gente, enxergando já não tão bem, mas eu vi que chegou um tanto de estudante aqui e uma moçada muito jovem. Então, a primeira coisa que eu queria falar era para a juventude, porque quando vocês entraram, eu me vi chegando na escola pública, né? Eu comecei a trabalhar aqui em Belo Horizonte com 18 anos. Estudei no interior, fiz magistério, queria continuar trabalhando e queria estudar, e o caminho que eu tive foi fazer concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, que naquela época era uma coisa bastante inusitada, não é? Porque os cargos, no geral, eram ocupados por indicação. Mas, como teve concurso público, uma mulher negra se virou professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte em 84. Então, eu saúdo também vocês, lembrando daquela professora que chegou aqui muito jovem, sem saber muito, né, de educação. Fui trabalhar lá no bairro Tupi, que é periferia de Belo Horizonte. Não tinha escola para todo mundo, criança sentava no chão, e esse era o cenário, né, da escola que eu chegava para ser professora, né? E pensava, meu Deus, né, o que a gente vai fazer? Como é que é isso? Eu cheguei nessa escola, nesse bairro, e encontrei uma pessoa que está aqui, ali, olha, a Sônia. A Sônia já estava lá, na unidade básica de saúde, que naquela época não chamava isso, chamava Centro de Saúde. Mas, olha, gente, a gente não sabia bem o que fazer. Mas, como jovem, a gente tinha já aquela inquietude, né? E uma coisa a gente sabia, a gente estava vivendo a ditadura, né? E a gente achava que, olha, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é transformar esse país, né? Lutar pela redemocratização. E lutar para a redemocratização tinha algumas pautas bem importantes da educação, que era ampliar o acesso à escola pública e era fazer eleição para diretores, né? E era lutar também para eleger deputados constituintes que defendessem essa proposta de uma educação para todo mundo, de uma educação democrática. E a gente começou a fazer um monte de arruaça na comunidade, né, Sônia? A gente reunia no final de semana professores, pessoal que trabalhava na unidade de saúde,
pessoas que militavam na associação comunitária para discutir com as famílias como eleger seu deputado constituinte, né? E apanhamos, né? Chegamos a apanhar algumas vezes dos capangas, de uns deputados, que esses também já passaram, mas ainda tem os filhos por aqui em Belo Horizonte, né? Ainda tem filho que é eleito deputado, inclusive foi ministro lá daquele que a gente não diz o nome. Porque a gente estava fazendo educação popular, discutindo política com a comunidade, né? Então, quando eu olho para a juventude, que agora está aqui, está na UFMG, está aqui na pedagogia, e que se vê também num momento de tanta tensão, né, que é pensar o nosso país hoje, a luta pela democracia, né, gente? A luta para que a gente possa ter escolas públicas, ter escolas democráticas, ter escolas antirracistas, né? Eu acho que assim, a primeira marca que eu penso que a gente aprende da educação integral é compreender a educação como direito e não como privilégio. E aí eu vou voltar lá atrás, né? Eu vou voltar lá no Anísio Teixeira, que é um intelectual importante e que, com certeza, muitos de vocês ainda vão ler ao longo aqui do curso de pedagogia. O Anísio Teixeira já defendia a educação integral, né? E ele fazia isso num momento, lá, olha, eu fui buscar, não que ele escreveu especificamente sobre educação integral, mas, quando ele foi secretário de Educação na Bahia, ele fez uma lei, que é a Lei número 1846, de 14 de agosto de 1925. Gente, vocês imaginam, 1925. Nós tínhamos saído, né, do pós-abolição, que é 1888, com várias legislações e decretos que proibiam as pessoas negras de estudar. Na Bahia, nesse momento, que o Anísio é secretário de Educação, 82% da população do estado da Bahia, adulta, era analfabeta. E ele vai fazer uma legislação dizendo que a educação integral, né, ela deve ser obrigatória e que é tarefa dos municípios, né, e do Estado. E ele vai dizer que as prefeituras têm que investir 6%, olha, naquela época era 6%, não tinha 6% do orçamento para a educação, né? Uma outra questão importante nessa legislação é que ele vai falar que é obrigatório e vai dizer que aqueles prefeitos que não garantirem esse investimento em educação, eles vão ser punidos, inclusive perdendo o cargo, não é? E ele vai abrir para essa possibilidade do Estado investir em educação. E vai comprar uma briga enorme. Sabe com quem, gente? Com a igreja. Por quê? Porque, até então, as igrejas, né, tomavam como prerrogativa que a educação era tarefa delas. Então, as escolas elas eram religiosas, confessionais, não é? Então, o pouco que se tinha de escolarização era muito capitaneado pelas escolas, pelos jesuítas, e o Anísio Teixeira vai trazer, né, essa lógica de uma escola pública, de uma escola integral, preocupada com a formação integral das pessoas. Na Bahia, né, gente? Um estado negro, a gente sabe bem quem que eram esses 82% de pessoas na Bahia que não tinham, que eram analfabetas, né? Então, eu acho que essa é a primeira ideia que eu acho que é muito importante a gente compreender, porque eu falo assim, quando a gente fala 15 anos do TEIA, né, não são 15 anos, né? O TEIA e toda essa agenda, ela é uma construção muito anterior no nosso país, fruto de diferentes lutas, né, e que se instituíram em diferentes lugares. Vamos pensar também que, lá na Bahia, a gente tem o primeiro movimento de mulheres negras que vão para a rua, né, para se organizar
isso ainda lá no século XVIII, para se organizar, para terem o que a gente poderia pensar que seria uma primeira previdência social, que era fazer as irmandades, como a gente tem lá, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma instituição coordenada só por mulheres. Mas é dessa Bahia, né, que a população negra não tinha direito de ser enterrada, porque não tinha cemitério para pessoas negras. Então, a Irmandade da Boa Morte vai lutar pelas pessoas terem o direito de ser enterradas, né? As mulheres vão lutar, assim como vão lutar para comprar alforria. E a gente está falando, né, dessa tentativa ali do Anísio Teixeira, começando o debate sobre educação integral, mas olha lá onde a gente estava. A gente estava num momento que a educação e o direito à educação não estavam estabelecidos, não estavam dados. E essa vai ser a luta, né, nossa ao longo do século XX. Uma segunda marca da educação integral, e eu fiquei pensando que eu não queria falar aqui também só daqueles movimentos que eu vou dizer assim, mais reconhecidos do ponto de vista da escolarização, mas que eu acho que a gente bebe muito, né? A gente bebe muito dos movimentos sociais, e eu pensei de trazer aqui para a gente refletir na experiência do Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, que o Abdias do Nascimento, né, paulista, de Franca, vai sair muito jovem, né, com 16 anos, ele vai falsificar os documentos para se alistar no Exército, né? E aí ele sai de Franca, vai para São Paulo, mas, chegando em São Paulo, ele vai ter contato com o primeiro partido político negro que teve no Brasil, que foi a Frente Negra Brasileira, né? E o Abdias vai ser muito marcado pela Frente Negra Brasileira, que já advogava, né, primeiro, o direito à educação para a população negra, que tinha na sua organização um núcleo para cuidar de educação e cultura, e vai se instituir como um partido político. O Abdias não vai ser uma liderança, né, forte da Frente Negra Brasileira, mas vai ser uma pessoa que aprendeu na militância dentro dessa articulação e dessa organização. E depois o Abdias ele é preso. Dentro da cadeia, ele vai construir, né, uma primeira experiência de teatro, que é teatro experimental. Eu não vou lembrar o nome aqui, porque não é... Não, antes de ser do negro, ele criou um para as pessoas que estavam, hoje a gente fala, presas, né? Mas não tinha exatamente esse nome, privados de liberdade. E quando ele sai, aí ele vai, efetivamente, cada vez mais, avançar nessa ideia, não é? O Abdias não vai fazer só o teatro, mas a grande ideia do Teatro Experimental do Negro é, primeiro, um teatro com a presença negra, né, feita por atores negros. Vamos lembrar que, até aí, né, o que a gente tinha de presença negra, quando tinha personagens negros nesses espaços, eram pessoas brancas pintadas de negras, era o blackface, né? Que até hoje a gente ainda, de vez em quando, alguém ainda acha que é adequado isso por aí, né? Mas o Abdias ele vai trabalhar não só com essa ideia, né, de pessoas negras, mas ele vai trazer a narrativa negra, que é a escrita negra, é a autoria negra para o teatro. E o Abdias conviveu com Paulo Freire e, por meio do Teatro Experimental do Negro, ele alfabetizou mais de 600 pessoas, só nessa articulação de construir uma experiência de teatro com a presença negra. Porque a ideia era essa, as pessoas tinham que se alfabetizar, aprender a escrever, né, para escrever as suas peças, para depois ir para o teatro. E é por meio do Teatro Experimental do Negro, pela primeira vez, nós vamos ter a presença negra dentro do Teatro Municipal do Rio. Recentemente, a gente se emocionou com o Amarelo, do Emicida, né? Ele levando muitas pessoas negras para aquele Teatro Municipal de São Paulo. Mas é bom, e aí, inclusive no filme, ele lembra isso, né? O que foi essa agenda
do Abdias. Eu quis falar tanto lá do Anísio quanto do Abdias, e poderia falar aqui do Darcy Ribeiro, da experiência do CIEPS, que vai dialogar muito, tanto com a experiência do Anísio, mas vai dialogar muito também com a experiência do Darcy, vai dialogar muito com a experiência dele com a população indígena. Então, essa compreensão de que educação e cultura estão articuladas, né? E que não é possível a gente pensar educação afastada da cultura, o Darcy vai insistir muito nisso, e vai fazer aquela política importante que é do CIEPS no Rio de Janeiro. E vai ser muito criticado, né? Assim como o Brizola vai ser muito criticado. Agora, o que eu acho mais triste, gente, é que, passados tantos anos, a gente chega no Rio de Janeiro, a infraestrutura de escola que persiste no Rio de Janeiro, muito sucateado, ainda é do CIEPS. E a grande crítica que as pessoas faziam ao CIEPS do Anísio Teixeira, né, era, primeiro, que era muito dinheiro do Darcy. Do Darcy era que, primeiro, que era muito dinheiro, né, Miguel? Muito dinheiro, não pode, né? A outra coisa, que tudo bem ter alimentação para aquelas crianças, mas para que ter biblioteca? Para que ter teatro? Né? Então, essa era a grande crítica ao projeto do CIEPS. Mas eu não quero me debruçar lá no projeto do CIEPS, porque eu quero falar mais de nós, né? Falar da nossa experiência vivida em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que começa, não é, lá nas nossas lutas pela redemocratização da educação, desde a luta para eleger diretor de escola, né, as conferências municipais de educação para pensar quais são os projetos pedagógicos, quais são as prioridades, a luta para que professores pudessem ter tempo pedagógico, né? Tempo de sentar coletivamente, pensar coletivamente, tempo de troca entre as escolas. E aí a gente tem que dizer da experiência da escola plural, que, para mim, ela é muito marcante na minha vida aqui da rede municipal. Porque a gente vai sair de uma lógica, de uma política educacional, que pensava muito que fazer política educacional era prover professores e construir escola, né? Mas não questionava a organização do trabalho escolar. Não questionava quem são os estudantes, quem são esses professores, né? Não pensava a experiência da cidade. E eu vou dizer, lá na Escola Plural, a gente começa a discutir como é que a gente pode pensar a cidade, o território, né, que está aqui no TEIA, de território, como pensar o território como uma experiência educativa, né? E como que é possível ter outras formas de organização do trabalho escolar que não aquelas organizadas a partir simplesmente de um olhar para as disciplinas escolares, não é? Eu fui diretora de escola, e quem era diretor de escola das antigas era assim, você pensava a organização escolar, né? Ah, tá, quinta série. Quinta série tem português, matemática, ciência, tarará, tarará. Então, agora vão dividir os horários. O professor mais antigo escolhe os melhores horários para ele poder ficar, né? Depois a gente vai encaixando o resto, que era assim que falava. Depois a gente encaixa o resto. Mas era mais do que isso, né, gente? Chegava uma criança de 10, 11 anos numa escola que não sabia ler e escrever, a gente pegava aquele aluno e enturmava ele lá junto com as crianças de 7 anos. Isso era comum, porque a gente está falando ainda de um período que a gente ainda tinha, em Belo Horizonte, mais de 4% da população com mais de 15 anos analfabeta. A experiência da escola plural, né, ainda pega um período em que nós vamos ter muitas crianças que vão entrar na escola aos 7 anos de idade. Ou seja, isso era a faixa etária que, à época, né, o prefeito deixava a gente ter criança lá. E muitas escolas começaram a ficar insubordinadas, né? Insubordinada, eu adoro. Por isso que eu falo com vocês, seja insubordinado, não vai fazer tudo que eles querem que a gente faça, não. É o seguinte, eu lembro da gente brigar para poder adotar um pré. Isso é antes da escola plural. Adotar um pré, porque tinha as creches comunitárias e era um perrengue, gente, não tinha política, não tinha financiamento para essas creches.
E aí as escolas de 1ª a 4ª falavam, gente, mas a gente precisa olhar para aquelas crianças que estão na creche comunitária, está ali a Patrícia, lá no aglomerado da Serra. E a Fernanda, que está aqui nessa foto. Entendeu? A Patrícia foi professora do Adote um Pré. Depois virou uma política, mas começou como rebeldia. Não, nós vamos cuidar dos meninos que estão lá na creche e vamos pôr uma professora lá. E a diretora tinha que ficar brigando com o prefeito, com o secretário, para colocar uma pessoa lá. Não é? Então, pensar, e aí não faz muito tempo, boa parte de vocês aqui, se estudarem em Belo Horizonte, já chegaram num período em que, boa parte não, tá, gente? Estou falando para os estudantes. Os restos aí é tudo velho, da minha época. Estou falando do povo de 2003 para cá. Já pegaram um momento em que o ensino fundamental de 9 anos estava universalizado. Não é? E, progressivamente, nós fomos avançando para que crianças de 4, 5 anos chegassem na escola e que os jovens do ensino médio chegassem até a escola. Não é? Da experiência da escola plural, nós chegamos à escola integrada. Não é? Que eu acho que, tentando operacionalizar e dar mais concretude a alguns eixos que já estavam colocados ali. Essa ideia de pensar a cidade, né? E aí, quando a gente pensa a cidade, é pensar de fato, né, gente? É imaginar que a gente não precisa ficar só dentro do prédio escolar, que é possível a gente transitar no território. Essa foi uma questão muito importante e diferenciada e em disputa, quando a gente debate educação integral. Porque ainda hoje, e nós estamos enfrentando isso nesse momento, mesmo sendo de um governo do campo democrático e popular, nós disputamos uma concepção de educação que acha, né, que na escola o que tem que ter é língua portuguesa e matemática. Não é, gente? Língua portuguesa e matemática. E se é para ampliar o tempo, vamos pôr mais língua portuguesa e mais matemática. Não pode pôr música. Não pode ter capoeira. Olha, mas nós vamos... Esse menino vai perder tempo com capoeira. Né? Não pode ter teatro. Mas aí a gente dialoga absolutamente nada com quem são os nossos estudantes das escolas públicas. Aí, a Lei 10.639, e o que o Abdias pensou, de você ter pessoas negras no palco, com a narrativa, e que a gente pode pensar que é o que a Conceição Evaristo faz com o conceito de escrevivência, que é, a gente pode, né, gente? Nós podemos escrever de nós, e a escola pode, né, pode ter a nossa cara. Quer dizer, essa ideia é uma ideia, que me parece que é uma marca muito importante quando a gente está pensando educação integral. Primeiro, reconhecer que tem muitos saberes, e esses saberes estão produzidos em diferentes lugares, por diferentes configurações. Que quando eu estou falando da capoeira, eu preciso reconhecer o mestre de capoeira, eu preciso reconhecer a roda de capoeira, eu preciso reconhecer os espaços onde essa roda acontece. Não é só pegar um aprendiz, né? Teve uma época que o povo falava até trainee, eu falei, gente, importar agora esse negócio de trainee para capoeira. É verdade. E vamos levar para a escola e vamos fazer lá na escola, não é? Então, nós estamos falando de produção do conhecimento, de casas e de espaços de memória e de tradição, que não é assim, a gente pega lá e traz e põe aqui na escola. Ou chama no mês de novembro. Mês de novembro, Preto trabalha na escola Miguel horrores. Né? Porque todo dia chama gente para falar de racismo. Mas, gente, podia, ao longo do ano, né, colocar no projeto pedagógico que nós não vamos aceitar prática racista na escola. Mas, não. Novembro, que é que a gente vai lá falar sobre racismo? Mas pensar sobre isso, né? Sobre essa produção negra nas cidades. Então, acho que esse é um aspecto importante, que é uma marca grande da educação integral, do que a gente pensou nesses tempos, né, gente? A partir do governo Lula, da redemocratização, com a homologação da Lei 10.639, da Lei 11.645, e que traz para a gente esses elementos.
pensar uma escola com a centralidade do sujeito, pensar um currículo que dialogue com todos esses diferentes saberes, pensar uma organização do trabalho escolar, que ela não tem que ser rígida e fixa, e que, se você é aluno da terceira série, você só pode fazer atividade com os alunos da terceira série. Isso é imexível, imutável. Quer dizer, a gente pode construir outras organizações para dentro da escola e para fora da escola. Bom, eu acho que essas marcas todas da luta pela democracia e enfrentar as tensões que estão no debate entre a escola tem partido ou é a escola sem partido, né? Escola toma partido ou é escola sem partido? E lá embaixo o Cascão falava lá, né? Escola toma partido, nós tomamos partido da democracia, da pluralidade, não é isso? Querem nos dizer de uma escola de pensamento único, e nós tomamos partido. Nós achamos que uma escola é uma escola que tem que haver uma pluralidade de pensamento. Eu acho que tudo isso é legado da escola, desse ideário, né, de uma educação integral. E o que nos assusta? É que, vamos dizer assim, no momento em que esse movimento estava muito forte, né, a gente vive um golpe no país. E o golpe atacou fortemente a educação, a cultura, né, e as universidades. E aí a gente pensa assim, nós retomamos a democracia, né? Nós conseguimos, nós elegemos o presidente Lula. Mas a gente não acabou com o autoritarismo. E não acabamos com o fascismo no nosso país. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque eu acho que uma das grandes vitórias dessa forma de pensar é nos fazer ficar isolados. É nos fazer temer o outro. É fazer a gente não topar o diálogo e o debate de ideias. É fazer a gente não se organizar. E esse, para mim, é a essência, né, da educação. Porque eu entendo a escola e a educação como esse lugar do encontro, da gente afirmar e reafirmar as nossas diferenças, mas também a gente compreender que a gente constrói a nossa humanidade no diálogo com o outro. E pensar diferente não significa querer exterminar as outras pessoas. Então, eu fico pensando que, quando a Patrícia fala, temos muito trabalho, né? Temos muito trabalho. E o trabalho está ligado à construção de um projeto de sociedade. Porque todas as vezes, né, gente, que ideários autoritários, né, antidemocráticos, que olham para as pessoas negras, indígenas, olham para a população LGBT como pessoas, né, que não deveriam existir, toda vez que um projeto de sociedade tentar nos desumanizar, nós temos uma grande tarefa a fazer do ponto de vista da educação e da luta política, né? Que é lutar e reafirmar a nossa humanidade, o nosso lugar de estar nesse mundo, né? O nosso jeito de ser, de viver, né? E o nosso direito a ter direitos. Então, Lucinha, respondi rápido, né, gente? É por aí. É interessante a gente pensar que essas marcas, né, elas vêm de uma história muito maior e mais longa. A gente é pegada, né, e atrás da gente tem muita história, né, Macaé? Agora, eu queria já começar, né, a levantar uma questão do tempo de hoje, que o programa do governo... Gente, ela faz capoeira Angola, olha que linda aqui. E essa é a brisa. Que lindo, Brisa. Ai, obrigada. Valeu. Aqui. Então, vamos fazer uma foto aqui, João. Eu e Brisa e nossos desenhos maravilhosos.
Ô, Brisa, conta para nós o que você acha da capoeira. Fala aí. E aí? Eu gosto muito de capoeira. Acho bem legal, faço todo sábado. O meu tio e a minha tia. E eu faço com meus primos e outros colegas. E onde é? Lá em Belo Horizonte. Amei, Brisa. Valeu, hein? Depois você mostra para nós o endereço que nós vamos lá no sábado, hein? Gente, Macaé, recados, bilhetes e protestos. eu queria uma questão que eu acho que tem a ver com o que você está colocando, e eu quero trazer o tema para o dia de hoje. A gente tem um programa do governo federal que chama Programa Escola de Tempo Integral. Então, aparece a palavra escola, aparece a palavra tempo antes do integral, né? Então, eu fico pensando assim, que tanto de coisa que ficou para trás, que deixada de lado quando a gente elege algumas palavras, né? Quando a gente escolhe o nome, ele traz uma força muito grande, né? Então, porque a escola é o tempo integral. Então, todas essas marcas que você colocou, onde que elas estão? Bom, eu acho que teve uma discussão que a gente sempre fez, que o tempo ele é um elemento importante, mas ele não define a educação integral. Porque a gente pode ter uma escola de tempo parcial, né, que ela trabalha do ponto de vista da integralidade dos sujeitos, que ela pensa a formação integral, que ela olha a pluralidade de sujeitos que ela tem ali, ela trabalha com a intertransdisciplinaridade, vamos dizer assim, que a gente pode ter políticas de educação integral que articule diferentes setores da política pública, saúde, a educação, a assistência social. Necessariamente não precisa ser de dia inteiro, né? Agora, escola de tempo integral, o tempo integral é uma reivindicação nossa, porque a escola brasileira é uma escola de muito pouco tempo, né? De período parcial. Mas aí eu acho que eu preciso dizer de um debate que a gente tem feito hoje. Por exemplo, com o que está acontecendo em Minas Gerais, com a implantação do malfadado ensino médio integral, né? Que, na verdade, como o Estado faz isso? Sem nenhum diálogo com as comunidades, com os municípios, sem nenhum diálogo com os professores, e muito menos com os estudantes, ele impõe uma jornada escolar e a resposta que a juventude tem dado é abandonar a escola. Então, é uma coisa absurda, entendeu? Isso atende muito bem ao Estado, porque a única coisa que eles pensam é fechar turma, fechar turma, fechar turma. Então, tá bom, não tem aluno, vamos fechando, né? Então, assim, a gente tem um decréscimo absurdo na matrícula do ensino médio em Minas Gerais. E eu sempre pergunto isso, falo, gente, o que aconteceu? A juventude de Minas Gerais, né? Nós perdemos tantos jovens na pandemia? Não. A juventude de Minas Gerais está desassistida porque não tem um diálogo, né? Então, não é possível você fazer esse tempo integral, tipo assim, à força. Então, eu acho que esse é um debate, né? E a gente sabe bem, e aí vamos falar mal dos companheiros, a gente sabe bem o que significou. É muito bacana. Eu visitei o Ceará, eu visitei escolas de tempo integral no Ceará, escolas profissionalizantes, bacana, potente, muito boas. Porque seria maravilhoso que a gente tivesse, por exemplo, uma rede de institutos federais bem disseminada no Estado, né? Com a qualidade da oferta de educação integral para o ensino médio que tem o Instituto Federal. Mas não é isso a verdade, a realidade para toda a juventude do Ceará.
Então, a gente tem as escolas profissionais, mas tem aqueles alunos que não podem estar nessas escolas e vão sendo segregados, né? E aí, dessas escolas, ninguém fala. Ninguém fala o que está acontecendo. E aí acaba que vai fazendo, né, gente, duas redes. Uma rede para os ricos e outra para os pobres. Porque não tem política de assistência estudantil, não tem política de iniciação científica com bolsa para que os estudantes possam ficar naquela escola de tempo integral, ter acesso, fazer pesquisa, participar de projetos de extensão. Então, eu estou fazendo esse debate porque a gente vive uma incoerência, uma imposição da educação integral para a juventude de ensino médio e um desleixo com a educação integral das infâncias. E eu me pergunto, por quê? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido disso? Porque ninguém está dizendo que nós não temos creche. Olha o que aconteceu em Belo Horizonte. Belo Horizonte pegou as nossas escolas de educação infantil, o atendimento das crianças de 0 a 3, que era de dia inteiro. E, em vez de fazer mais escolas de educação infantil, não, falou não. Dividiu o horário. Então, em vez dos bebês ficarem o dia inteiro, eles passaram a ficar 4 horas. Então, você atende 2 bebês. Você atende 2 bebês, gente? Você atende essa família? É mentira. Isso é uma falácia. Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que problematizar na discussão do tempo, não é? Considerando que o tempo não é a única categoria que a gente pensa para essa educação integral, e a gente tem que discutir o que está acontecendo no Brasil, que se silencia sobre educação integral para crianças, e para crianças, que funciona para criança, mas funciona também como uma política emancipatória para as mulheres, não é? E isso fica apagado. E aí, então, agora, dá-lhe educação integral para a juventude do ensino médio, mesmo aquela juventude que não pode estar lá. Bom, acho que Macaé tocou em vários pontos que a gente tem que conversar, que a ideia é que a gente continue nas mesas. Nós estamos com o tempo já avançado, porque a gente sabe que muita gente trabalha, e nós combinamos aqui de 2 perguntas, se alguém quiser, ou alguma observação, para a gente poder depois fechar. O Paulo está com o microfone, se tem alguém que gostaria de perguntar. Boa noite. Boa noite, Macaé, Lucinha, a equipe do TEIA. Eu sou Rodrigo, sou professor aqui da Faculdade de Educação e estou responsável por uma disciplina chamada Escola e Diversidade. E aí a turma desceu, né, para te ver, para ver Miguel, que pegaram já o autógrafo, sentados todos perto ali. E nós estávamos conversando na semana passada sobre essa dimensão da disputa em torno da educação e estávamos conversando especificamente sobre o homeschooling, né? E eu queria, então, pensando nessa dimensão recente da nossa conversa do homeschooling, como que isso atravessa, é visto, bate de frente justamente com a educação integral, né? Acho que tem aí uma reflexão não apenas do direito às pessoas à escola, ao território, mas também qual que é o projeto de sociedade que está em disputa em políticas dessa natureza. Boa noite, Macaé. Boa noite, Lucinha. Eu sou Fabrício, sou b-boy da cultura hip-hop, né? Danço breaking há algum tempo já. Sou pesquisador, sou professor. E
Eu gostaria de saber, eu me formei aqui na Universidade Federal em dança, né, eu sou da entrada de 2012 e a primeira foi 2011. Gostaria de saber se, como você falou da capoeira também nas escolas, né, se existe algum projeto de integração da dança de fato nas escolas, porque nós estamos formando alunos, professores, né, tem o curso de licenciatura aqui, em outros estados também, e até hoje eu não vejo assim a presença da dança de fato, né, eles colocam no campo arte, e a arte ali está disputada pela música, pelo teatro, pela dança, pelo professor de arte, né? Então, não cabe todo mundo ali, a escola fica deficiente nesse sentido, né? Gostaria de saber se tem algum projeto, algum pensamento para que inclua a dança de fato nas escolas. Obrigado. Vou começar pela dança, né? Dizer ainda que é praticamente, vou dizer assim, incipiente ou inexistente, né? Mesmo os sistemas de ensino que a gente ainda faz concurso para professor de artes, né? E vou falar da minha experiência, por exemplo, no estado, que a gente conseguiu avançar um pouco para fazer concurso para música para os conservatórios de música, que naquela época estavam ligados à Secretaria de Educação. Então, a gente conseguiu fazer concurso público para músicos de várias áreas, de vários instrumentos, que foi um negócio bem legal. E nós tivemos uma experiência que era lá do Valores de Minas, que a gente transformou numa escola de arte. E aí tinha um curso específico de dança. E, nesse curso, a gente então tinha os profissionais da dança. Mas essa escola está muito abandonada pelo governo Zema, tirou o vale-transporte dos estudantes, e aí uma escola para a juventude de arte, se não tiver vale-transporte, você não se sustenta. Então, é assim, um pouco que eu tenho. Eu acho que a gente ainda temos muito que avançar, e eu acho que é um debate assim, muito importante, esse que você está trazendo, e a gente precisa mesmo ser provocado até para produzir política, porque os conservatórios, por exemplo, não tem nada de dança. Poderia, né? Porque poderia ser uma experiência para além da música de escolas de arte que incorporasse aí várias linguagens, assim como cinema, que hoje a gente tem em Minas Gerais uma produção cinematográfica importante, e a gente poderia, né, nas escolas de ensino médio, já derivar para alguma experiência dessa natureza, tá? E aí, Rodrigo, homeschooling. Vou dizer tudo o que eu penso. Bom, primeiro, eu acho que homeschooling é um tema que está junto com escola sem partido. Não é isso, gente? Não pode falar de LGBT, que ia mais na escola, gênero nem alimentício, né? Tá tudo junto. Está tudo aí dentro desse pacote, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que está também dentro desse pacotinho do homeschooling, né? E que o Enem tratou, que é falar da economia do cuidado. Porque a proposta do homeschooling, sobre essa lógica, né, que nós temos que proteger nossas crianças, eu quero educar meus filhos, mas engraçado, gente, que, no geral, é sempre as mulheres, né? Então, eu vou dizer, nós estamos passando por uma disputa também, né? Quando a Nilma falava que o golpe na Dilma era misógino, né? Nós estamos passando por uma disputa muito grande também, e eu vou dizer assim, o capitalismo, na forma como ele se apresenta hoje, né? Esse lugar do homem hétero, né, que sempre se valeu do que teve de melhor no capitalismo, não está dando conta da mulherada, né? Então, todas essas propostas de tentativa de nos fazer voltar, né, voltar para o lar, né, ser recatada, usar cor de rosa, eu acho que elas estão embutidas aí dentro desse pacote, né? Então, é uma disputa que se contrapõe à escola pública, que se contrapõe à emancipação das mulheres,
que se contrapõe a uma ideia de educação e de humanização na convivência, né? Como se família, essa família heteronormativa, né, fosse o lugar das boas relações e das boas práticas. Não é? Então, eu acho que é um debate muito sério. E outra coisa que a gente não pode subestimar. Por que a gente não pode subestimar? Não tem hoje, gente, uma Câmara de Vereadores e Vereadoras que não tenha lá, pode ser 9 vereadores, que lá entre esses 9 não tenha um que está lá defendendo homeschooling, escola sem partido, linguagem neutra. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que essa galera está fazendo uma disputa muito forte, como estão disputando os conselhos tutelares, como estão disputando o Conselho Regional de Engenharia, o CREA. Então, vão disputar todos os espaços. Né? O que toca para nós? É isso. A política é isso. Né? Nós estamos aí envoltos em relações de poder. Então, a gente tem que entrar no jogo. Né? Estamos aí disputando também mentes e corações. Eu acho que essa é a questão. Não foi fácil construir a ideia do direito à educação. Nem foi fácil as comunidades entenderem o que é a escola e a importância da escola. E é essa ideia que está sendo fortemente atacada por todos esses projetos. Né? É isso, assim, que eu penso. A dimensão coletiva, né, Macaé? Porque a escola seria a instituição onde essas crianças e esses jovens vão poder ter uma experiência para além da sua familiar, que é muito naturalizada. Né? Então, todo o estranhamento ele acontece quando a gente entra na escola e começa a conviver com o outro. E é exatamente a tentativa de barrar essa possibilidade, porque, né, para que não perpetue. Bom, a conversa está boa. Aniversário, a gente não pode faltar o quê no aniversário, gente? Bolo e parabéns. Mas antes de bolo e parabéns, eu quero dizer que o nosso seminário amanhã continua bastante instigante, nos convidando a estar aqui. Né? Então, amanhã, a gente começa com uma roda de depoimento de quem viveu a educação integral. Né? Então, a gente convidou estudantes, professores, formadores, gestores, para estar aqui conversando com a gente. Então, a gente tem a Lohane, que hoje é bolsista do TEIA e que estudou na Escola Municipal Paulo Freire e vai contar a experiência. A gente tem o Anderson, que hoje, né, é gestor de Contagem, o Paulo Felipe, nosso teieiro, que também vai falar dessa experiência, o Wellington, que foi agente cultural. O Wellington, acho que não está aqui, tá? Agente cultural contar para a gente. A Luísa Viana, que trabalhou, né, também com a gente aqui. A Sônia, que está ali, né, como professora comunitária, mediado pela Patrícia, que também tem uma longa história aí na rede depoimento. E, logo depois, a gente vai ter uma outra roda de conversa, que é Educação Integral, Afirmação da Diversidade, Enfrentamento das Desigualdades. Quando eu acho que muito que a Macaé começou a conversar aqui, a gente continua. E, para essa roda, a gente vai ter a presença do Geraldo, que está aqui com a gente, da Nilma e da Shirley Miranda. Então, uma mesa bem potente, com uma conversa boa para a gente fazer na parte da manhã. Com o Paulo Nogueira na mediação. Na parte da tarde, né, a gente vai ter uma roda de conversa, que é Educação Integral, Cultura e Territórios Educativos, onde a gente convidou o Gil Amâncio, hoje professor dessa universidade. Né? Por fim, a universidade reconhece que existem saberes que são fora da universidade, existem pessoas que são doutoras, ainda que não tenham passado pelo processo acadêmico. E a gente vai ter nessa mesa 2 doutores
da Universidade Federal de Minas Gerais, que são doutores notórios saber, ou seja, eles, né, foram reconhecidos toda a trajetória fora da academia. Um é o Gil e o outro é o Canati Patartiu, que vai estar aqui também. Então, é muito bonito a gente pensar, ao falar de território, a gente ter a presença de dois doutores que fizeram a sua trajetória fora da universidade. Dentro também, né? Mas... E a Débora Azevedo, que é também doutoranda e do Quilombo. Então, a gente vai ter a discussão aí dos territórios a partir dos 3. Levindo vai estar mediano. E, para fechar nossa roda de encerramento, né, nosso grande mestre querido de todos nós, dos mais velhos aos mais novos, né, de muitas gerações, Miguel. A presença do Miguel aqui nos deixa numa alegria imensa, né? Ele vai fechar o seminário. Não, eu vou participar de tudo, eu quero estar aqui, né? E Miguel é dessa forma, né? Ele está presente em tudo. E o Miguel vai fazer a nossa roda de encerramento desse seminário, falando sobre os caminhos necessários para uma educação integral emancipatória. Né? Então, a gente vai fechar esse debate, a gente abriu com as marcas, fecha com os caminhos, para que a gente continue a trilhar esse caminho. Bom, agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito a presença da Macaé, eu sei das dificuldades, né, de uma pessoa pública conseguir uma agenda, sair, vir, e é muito bom a gente ver, né, essa possibilidade de estar aqui, a presença de vocês. E aí, a gente tem um bolo, claro. Ela já foi embora, a Brisa? Sem bolo. E antes nós temos que cantar um parabéns para o Teia, né, gente? Tem até vela. Então, vamos lá.